Boa tarde a todas e a todos. Não vejo mais Caroline Rodrigues da Fase, mas vamos esperar, vamos aguardar a Caroline entrar. Mas eu quero dizer da minha felicidade de estar podendo fazer um debate com vocês nesse momento. Muito importante a gente falar sobre a água boa para todas e para todos. Eu acho que a gente tem um momento muito importante para discutir o quanto que esse bem não pode virar uma mercadoria e o quanto que a gente precisa de campanhas para fortalecer o Estado enquanto provedor de garantia de qualidade de vida e de dignidade humana. Então, hoje, nós lançamos a campanha O Rio Não Se Vende, que traz basicamente todo o pacote de maldades que o Witzel apresentou para a Alerj, podendo ali privatizar empresas públicas e também universidades, fundações importantes como a própria FAPERJ. Então, o Witzel apresenta um pacote que desmonta completamente a estrutura do Estado. Isso deixou a gente muito preocupado, porque a gente está num momento, para além de tudo, de pandemia do coronavírus, a gente tem uma situação concreta de desinvestimento naquilo que seria um Estado possibilitando a garantia de sobrevivência. Então, essa campanha O Rio Não Se Vende é uma campanha que a gente está fazendo com mais de 60 instituições já assinando a campanha e temos um abaixo-assinado onde as pessoas em entidade podem contribuir ali com as suas assinaturas. Gostaria, inclusive, de solicitar a vocês que deem uma olhada nessa campanha. O site é o rionãosevende.com.br e ali está disponível também não só o pacote de maldade do governador Witzel, em termos de privatização de bens essenciais para a manutenção de um Estado forte, mas também está ali colocado esse abaixo-assinado, está colocado também todas as possibilidades de resistência nesse momento em que os nossos únicos canais são esses, né, de usar a tecnologia ao nosso favor e fazer esses debates públicos. Então, eu agradeço aqui novamente, de antemão, a presença da Suiá, do Sérgio Ricardo, do João Roberto, da Caroline e também do Ari, porque a gente pode construir, inclusive, nesse debate que a gente está fazendo, uma possibilidade concreta da gente superar a lógica privatista que está colocada, mas trazendo algo que é essencial ao nosso debate hoje, que é a garantia do acesso à água, que é a garantia do acesso ao saneamento básico. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu escrevi um artigo que foi publicado no jornal O Dia, demonstrando o quanto que essa lógica privatista fragiliza a sociedade, fragiliza o Rio de Janeiro e que a gente não pode encontrar, justamente nesse momento de pandemia, uma possibilidade de alavancar grandes negócios para satisfazer aí a sanha privatista colocada no governo Witzel, mas também que responde concretamente aquilo que o Bolsonaro está colocando como possibilidade de recuperação dos estados, ou seja, a partir da chantagem financeira e econômica nesse momento, Bolsonaro também obriga a diversos estados e governos a privatizarem os seus bens. Enfim, a gente sabe que essa gestão é uma gestão também pautada na privatização, ela vem já anterior, né? E o quanto que a gente olha a questão relacionada à SEDAI no Rio de Janeiro como algo muito preocupante, porque a gente viu que, ao entrar na gestão do Witzel, a SEDAI já foi se perpetuando num papel ali de sucateamento. Isso, para a gente, é escandaloso, porque a gente viu profissionais de carreira sendo mandados embora logo no início da gestão do Hélio Cabral, que, enfim, foi exonerado no início da crise que a gente enfrentou no estado do Rio de Janeiro com a água, que basicamente a gente viu ali uma distribuição de água que tinha cheiro, que tinha cor, que tinha sabor,
algo que deixaria qualquer país do mundo escandalizado diante daquilo que seria água minimamente potável para as pessoas beberem, né? Então a gente teve uma crise enorme já no início desse ano e que se prolonga, né? Quando a gente vê a situação do coronavírus e o quanto que é essencial hoje no estado do Rio de Janeiro, quando a gente olha para a favela e para a periferia, ter ali um abastecimento que seja minimamente razoável, porque o que a gente está falando? Está falando que hoje cerca de 2 milhões de pessoas convivem com o abastecimento irregular de água. Então, isso demonstra, e basicamente essas pessoas estão na favela e nas periferias, isso demonstra o quanto que a gente precisava, na verdade, estar fortalecendo esse abastecimento quando a gente tem a OMS, enfim, diversas entidades de saúde pública dizendo que lavar as mãos é uma possibilidade concreta de evitar o contágio do coronavírus. Então, como a gente pede para as pessoas na favela e na periferia lavar as mãos se elas não têm sequer água para beber? Isso é gravíssimo, né? Nós entramos na Alerj, e eu estou fazendo essa apresentação inicial, porque eu quero muito ouvir a campanha Água para Todos e para Todas, eu acho que essa campanha é fundamental, mas entender que a gente precisa, dentro desses espaços, de poder fazer uma disputa real, né? Nós entramos com um projeto de lei pedindo ali e obrigando a SEDAI e o governo do estado a distribuir água de maneira alternativa na favela e nas periferias, justamente utilizando caminhão-pipa e também a água engarrafada mesmo, já que essa pessoa não tem água para beber, a gente precisaria ter meios alternativos de isso acontecer. Infelizmente, o projeto de lei foi apensado a um projeto de lei de 2015, que de fato era muito parecido, mas a gente tinha realidades completamente diferentes. 2015, ninguém imaginava a possibilidade de ter 20 mil pessoas mortas no Brasil por conta de um coronavírus. A gente não imaginava que a gente teria uma crise sanitária global que já aí matou muita gente. Então, são realidades diferentes, momentos diferentes. Então, eu, de fato, fiquei muito contrariada com esse apensamento do nosso projeto de lei. É um projeto de 2015 e aí a gente perdeu força nesse projeto. Um outro projeto que a gente entrou foi justamente impedindo a privatização da SEDAI nesse momento. Esse projeto ainda está tramitando na Alerj e a gente espera lograr êxito diante de uma tentativa quase que desesperada nossa de dizer, olha, o mundo inteiro, nesse momento, está revendo o processo de privatização da água, enfim, estão reestatizando esse bem fundamental e nós, no Brasil, estamos na contramão do mundo, em especial no Rio de Janeiro, estamos na contramão do mundo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve o contingenciamento, né, de 94% daquilo que seria um investimento em saneamento básico. Enfim, a gente faz o contrário de tudo aquilo que deveria ser a prioridade nesse momento para salvar essas vidas, para resguardar o direito humano de acesso à água. E a gente sabe que saneamento básico é também prevenção de saúde pública. Então, feito esse preâmbulo e também falando para vocês que podem acessar o site do rionãosevende.com.br para ter acesso a todas essas informações. E nós também colocamos nas nossas redes sociais, enfim, no meu Instagram, Renata Souza Rio, e também Twitter, Facebook, o artigo que escrevemos falando sobre as privatizações. Então, feito esse preâmbulo, eu gostaria de convidar a Caroline Rodrigues, da FASE, justamente para apresentar para nós a campanha de água boa para todos e para todas. Muito obrigada, Caroline, por participar com a gente. Só definindo um pouco a dinâmica com vocês, cada um e cada uma terá 10 minutos de fala. E a gente, caso a gente ultrapasse muito tempo,
outra pessoa vai assumir o meu lugar aqui de mediação desse debate. Então, agradeço muito a presença de vocês. Caroline, você tem a fala. Obrigada, Renata. Obrigada pela oportunidade de lançamento da campanha e cumprimentar todos os companheiros aí que estão online. Eu sou educadora popular lá da FASE e, em nome da FASE, gostaria de convidar quem está nos ouvindo a se somar na campanha conosco, porque a campanha só está começando e a gente ainda tem uma longa trajetória pela frente. A campanha Água Boa para Todos e Todos, ela é uma iniciativa das organizações da sociedade civil, de pesquisadores, de sindicatos, de mandatos parlamentares, e ela foi organizada exatamente nesse contexto que a gente está vivendo agora, que é o contexto da pandemia da Covid-19, que atinge de forma desigual, né, o território do Rio de Janeiro, como a Renata acabou de colocar, e parte dessas pessoas não tem água adequada e de qualidade. Então, esse foi um mote para a gente montar a campanha. O outro, exatamente o programa de desestatização que Renata citou. Essa campanha ela tem o objetivo de ser um instrumento de luta contra a mercantilização da água e do saneamento no estado do Rio de Janeiro. Uma luta que a gente já vem travando em diferentes espaços há bastante tempo, mas agora ela se configurou nessa campanha. E ela também tem o objetivo de defender a água como direito humano e como bem comum. Como eu tenho pouco tempo aqui, nos 10 minutos que me cabem, eu vou centrar um pouco da minha fala nessa dimensão da campanha, que é a defesa da água como bem comum. Alguém aqui poderia me perguntar, né, por que não basta a gente fazer a defesa da água e do saneamento como serviço público? E defender isso não é qualquer um que defende, né? Sabemos que tem forças contrárias aí que acham que, no caso, a SEDAI deve ser privatizada. Nós da campanha entendemos exatamente o contrário. A gente defende uma SEDAI pública, transparente, com controle social. Mas a gente defende também que a água e o saneamento sejam um bem comum. E aí, qual que é a diferença disso, né? A diferença está no sentido político que a gente quer construir, no horizonte político da campanha. O horizonte político da campanha está para a construção daquele projeto de sociedade que a gente está desafiado a construir. Porque as forças de direita, de extrema-direita que estão aí, estão construindo um projeto de sociedade. Então, defender os comuns neste contexto fortalece esse projeto de sociedade alternativo e que a gente carece de ter no momento. A gente conhece o que é o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro é um Estado marcado pelo personalismo, pelo clientelismo, pelo coronelismo, né? Nós que trabalhamos na Baixada Fluminense conhecemos muito bem os homens da capa preta que dominam os territórios, sempre dominaram, e que hoje estão aí novos homens das capas pretas, militarizando os territórios e militarizando a política, né, Renata? A luta interna do parlamento contra essas forças é muito grande. Então, a máquina pública brasileira e do Estado do Rio de Janeiro está enredada nisso, está enredada na burocracia, está enredada nas informações que não circulam, nos corporativismos profissionais, nas portas que estão fechadas para a sociedade civil. Então, falar que a água defender a água como bem comum, colocar em xeque essa forma de ser do Estado. A gente precisa defender outro tipo de Estado. A campanha, eu acho que abre um diálogo nesse sentido. E tem uma questão que eu acho que o público no Rio de Janeiro, no Brasil, é um público que parece que não é de ninguém. Ou seja, de quem que é a SEDAI? De quem que é a água? De quem que são as universidades que estão aí sendo com a tendência de privatização, né? Pelo contrário, a gente sabe que por trás desse discurso que o público não é de ninguém, tem exatamente o ente do mercado, que o João brinca comigo, que o João vai falar, o mercado não tem cara, né? O mercado são as corporações internacionais que estão aí comprando todos os nossos serviços públicos. Então, enquanto a gente acha que o público não é de ninguém, tem essas organizações com as suas práticas das parcerias público-privadas, das organizações sociais,
instalando a captura do serviço público, e é contra tudo isso que essa campanha está se colocando. Então, defender os comuns hoje é ir para além da lógica do público e tentar enfrentar essa captura das riquezas sociais pela lógica neoliberal, uma dessas riquezas, a água, né? É importante deixar bem claro isso, porque senão fica parecendo que defender público e defender bens comuns são coisas concorrentes ou que se sobrepõem. A ideia não é essa. A ideia é ser complementar, ou seja, a gente continua defendendo que a SEDAI não seja privatizada. E essa é a discussão do momento. A gente tem que colocar isso na pauta pública. Nem todo mundo está sabendo que a SEDAI pode ser privatizada. Então, a campanha tem um compromisso em colocar isso na cena pública. A outra coisa é que a gente acha que a gente tem que abrir esse horizonte político para dentro dos espaços políticos. Um deles é com a sociedade. O outro é aí na casa parlamentar, seja da Alerj, seja das câmaras municipais, para a gente começar a dialogar com os parlamentares que topem encampar a defesa das águas como um bem comum nas cidades. E aí está um desafio bem grande, porque falar de bens comuns no âmbito urbano é um baita desafio. A gente tem um modo de vida urbano, né? Muito separado da natureza. Quando você pergunta para as pessoas de onde vem sua água, ela mal sabe qual é o rio que abastece o Rio de Janeiro, né? São diferentes, mas ela não tem essa noção dos corpos hídricos da cidade, ela não sabe que o rio foi aterrado, ela também não sabe, talvez, da onde vem a comida que ela come, né? Então, a gente precisa começar a debater outros tipos de relação que a gente pode estabelecer no âmbito urbano, para também não ficar parecendo que é um debate assim dos povos das florestas, dos povos do campo, de agricultores. Não, é um debate que pode ser feito nas cidades e deve ser feito nas cidades. A Covid está mostrando isso para a gente com muita clareza. A gente precisa tomar um compromisso com essa agenda ambiental, climática, de saúde, né? Por isso, a gente acha que precisa. Eu vou fechar minha fala aqui, chamando as pessoas para a campanha mesmo, porque o Rio de Janeiro tem um perfil geológico, hídrico, físico, que os companheiros aqui podem falar muito melhor que eu, que já nos impôs grandes desafios. A gente já teve crises hídricas aqui. Você citou algumas, Renata. Em 2015, a gente teve o colapso hídrico, uma CPI na Câmara dos Vereadores que denunciou toda a ineficiência desse Estado por trás, né, que poderia ter combatido a crise, mas não fez o que deveria ser feito. Agora, em 2018, 17, 18, tivemos grandes enchentes, também tivemos uma CPI das enchentes na Câmara do Rio de Janeiro, e agora, recentemente, a contaminação das águas da bacia do Guandu, por geosmina. Então, assim, nós já vivemos situações muito críticas. Nos falta duas coisas, e eu acho que a campanha está pautando isso. Nos falta vontade política para encarar o problema. A gente coloca na carta de lançamento da campanha que é uma falácia achar que privatizar vai resolver. Então, a gente precisa pautar o debate para dentro das instituições e com a sociedade, né? Então, deixo aqui o convite às instituições, movimentos, a se somar conosco, fazer outros debates. É isso. Muito obrigada. Suia, Caroline foi perfeita no tempo, olha ela. Querida, muito obrigada por ter apresentado a campanha para a gente, uma campanha que é fundamental e soma forças com o Rio Não Se Vende, justamente porque a gente entende a possibilidade concreta de fazer um esforço coletivo pelos bens comuns, né? Eu acho que quando você traz isso, é justamente a necessidade de somarmos forças. Vi aqui agora Brigadas Populares do Rio de Janeiro também está somando forças com a gente e apresentando e assinando, inclusive, o Rio Não Se Vende, a campanha Água Boa para Todos e para Todas. Vi que entrou aqui e estão nos assistindo e fizeram saudações à Federação Nacional dos Urbanitários, muito importante, em defesa
da água como direito e também o saneamento básico como direito. Vi que entrou aqui também companheiros da ONDAS, que é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento Básico, muito importante. E agora o Centro de Ação Comunitária, SEDAC, também está falando aqui que está na luta conosco contra o pacote de privatização do Witzel e em defesa da água boa para todos e para todas. Então, vejo também o Adriano, entrou aqui do Fórum Grita Baixada, dizendo também que está junto. Todas essas organizações são fundamentais nesse momento, porque a gente entende que são organizações que sempre lutaram contra as desigualdades sociais, com acesso digno à possibilidade de existência, né? É disso que a gente está falando. Então, nesse sentido, eu gostaria de convidar a Suya Kinstlis. Eu não vou saber falar seu sobrenome, Suya, mas a Suya é professora do IUPUR, da UFRJ, que fez e faz muitas pesquisas importantes nesse ramo. Então, Suya, muito obrigada pela sua presença e você dispõe de 10 minutos. Obrigada, Renata. Eu queria primeiro agradecer. Meu nome é difícil mesmo, Suya Kinstler, né? Tem muita consoante, pouca vogal, então tem sempre esse problema. Mas eu queria, de qualquer forma, primeiro agradecer, né, a Renata, especialmente, mas também ao Rafael, que é um ex-colega de trabalho e virou um amigo, que me fez o convite, a Caroline, ao João Roberto, o Sérgio, a Ari, né, os demais organizadores da campanha Água Boa para Todos, que eu acho que é uma campanha fundamental nesse momento. Na verdade, assim, eu gostaria muito de saudar essa proposta, porque ela apareceu em um momento delicado, né, da história, enfim, do nosso estado, do país e possivelmente, né, do mundo, por conta da pandemia do coronavírus, onde a gente está isolado, né, a gente está como uma das principais medidas, né, de contenção do coronavírus em isolamento social, e isso também gera uma certa desarticulação de alguns movimentos que já estavam aí lutando contra a privatização ou contra a desestatização do saneamento há mais tempo, porque a gente não pode mais ir para a rua, né? Então, nesse momento de isolamento, é bom que a gente tenha lives, enfim, campanhas, sites, blogs, enfim, outras iniciativas que tentem rearticular, né, a sociedade civil, esses movimentos em torno de algo que a gente considera fundamental, que é o acesso à água, né, e ao esgotamento sanitário para todos e todas, independente da capacidade de pagamento, independente de cor, raça, gênero, enfim, de renda. E, além disso, é um momento de investida, né, dos governos federal e estadual para a privatização de diversos serviços públicos. E em alguns estados, como no nosso, muita coisa já foi privatizada na década de 90, né, e restou principalmente a SEDAI. Ainda tem outras coisas a serem, né, como a Carol colocou, possivelmente privatizadas, mas a SEDAI virou a menina dos olhos, né, uma empresa superavitária e que as pessoas têm interesse, né, de fato, o mercado aparentemente tem interesse em, enfim, participar, né, desse mercado, enfim, desse setor. Então, em primeiro lugar, eu queria só precisar o que eu estou chamando, né, de privatização. Na verdade, privatização é um nome guarda-chuva, né, que eu acho importante a gente utilizar, eu vou utilizar aqui, mas, na verdade, a gente está falando de desestatização, de concessão de serviços públicos à iniciativa privada e, em alguns casos, de abertura de capital de empresas atualmente de economia mista, mas sob controle, né, do governo do estado do Rio de Janeiro, como é a SEDAI. Tá? Mas a gente usa, e além disso tem as PPPs, enfim, a gente vai usar esse termo mais genérico de privatização. E eu acho que a Renata já apontou isso, e algo que eu gostaria de ressaltar é que esse projeto de estatização é um projeto do governo federal, e é um projeto fundamental do governo federal. Ele não é o Witzel não disse isso em campanha, né? Era uma promessa de campanha, inclusive, não privatizar a SEDAI. A gente sabe, né, que as pessoas, enfim, os governantes mudam de opinião, mas esse é um projeto do governo federal e ele vem perseguindo esse projeto a partir de 3 instrumentos principais. E é isso que eu queria aqui ressaltar na minha fala. Em primeiro lugar, é a mudança do marco regulatório do saneamento,
né, eu não falei inicialmente na minha apresentação, mas além de professora da UFRJ, né, do IPU da UFRJ, eu sou associada ao ONDES, né, que é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento, que é uma instituição que vem lutando contra essa alteração do marco regulatório. Mas esse seria o primeiro instrumento que o governo federal está se utilizando, né? Então, isso vem sendo buscado desde o impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, né, desde que o presidente Temer assumiu a partir do impeachment, enfim, através de 2 medidas provisórias que perderam a vigência sem serem apreciadas pelas casas, né, pelo Congresso e pelo Senado. Atualmente foi proposto um projeto de lei do Senado, é um projeto de lei do senador Tasso Gereissati, com o mesmo teor, né, também para mudar o marco regulatório do saneamento, e o principal resultado dessa mudança vai ser a inviabilização das companhias estaduais de saneamento, né, como a SEDAI, aqui no Rio de Janeiro, que foram constituídas, consolidadas, na verdade, na década de 70, né, quando o Planasa, o Plano de Saneamento dos Governos Militares, realmente logrou expandir bastante o acesso às redes de água. E, atualmente, o projeto que está tramitando não é o projeto do Senado, é o projeto de lei, o PL 4162 de 2019. Na verdade, através de uma manobra regimental, a Câmara dos Deputados preferiu propor um novo projeto de teor muito semelhante para que esse projeto vá para o Senado e volte, né, para casa para eles terem a última enfim, versão, né, darem a última palavra. Em segundo lugar, o governo federal tem um trunfo aí, que é o regime de recuperação fiscal dos estados. Então, a partir da crise, né, dos anos de 2016, 2017, o Estado do Rio de Janeiro entrou nesse regime de recuperação fiscal. A sua adesão foi através do Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, que promete ali nele, né, tem como uma das condições a privatização da SEDAI. Então, a desestatização da SEDAI. Inclusive, nesse plano, o governo federal, o governo estadual, né, o governo do Estado, consegue autorização para a contratação de empréstimo, né, com o BNP Paribas, por o qual as ações da SEDAI foram oferecidas como garantia, né, e o garantidor final é o governo federal. Então, se o governo do Estado não pagar esse empréstimo, as ações da SEDAI elas passam para o governo federal, né. Tem um complicador agora, que é um projeto de lei de autoria do deputado Luiz Paulo, né, que autorizou o governo do Estado a transferir a dívida para a União, enfim, abatendo, né, um crédito de uma dívida, um crédito decorrente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à imunidade tributária da SEDAI. Então, isso também ainda vai né, atrasar um pouco esse processo, mas, efetivamente, o governo do Estado ele está pressionado por esse plano de recuperação fiscal, né, a privatizar a SEDAI. E, em terceiro lugar, para eu também não estourar aqui meu tempo, a Carol já começou, né, cravando o tempo, então eu vou evitar aqui também passar muito, mas, em terceiro lugar, o governo federal ele tem o BNDES. E o BNDES é quem vem estruturando os projetos de desestatização das companhias estaduais. Então, ele apresentou, por exemplo, no final de 2019, em dezembro de 2019, a modelagem, né, de privatização dessas empresas, né? E, enfim, um evento para investidores, né? O BNDES apresentou a modelagem, inclusive, da SEDAI. Né? A princípio, a SEDAI ela seria dividida, né? Existiria uma SEDAI produtora de água, que eles estão chamando de SEDAI Upstream, que ficaria, a princípio, sob controle do governo do Estado, e, além disso, a parte da distribuição de água seria dividida em blocos de concessão. E abriria, né, a concessão para a iniciativa privada em 3 blocos, então, que operaria esses sistemas. Porém, a gente também já ficou sabendo recentemente que, mesmo essa SEDAI que vai permanecer, a Upstream, o governo do Estado pretende abrir o capital da empresa. Então, aí, 2 formas de desestatização que vão operar conjuntamente, né, aumentando essa participação do setor privado na gestão dos serviços de saneamento no Rio de Janeiro. Então, só para concluir, que eu estou vendo aqui que meu tempo está chegando ao fim, eu queria ressaltar isso, que nesse momento a SEDAI não é a prioridade de todas essas empresas, é a Casal, que é a Companhia de Saneamento do Estado de Alagoas, né, deverá ser a primeira a ser privatizada, mas a SEDAI também
né, já entrou aí, saiu uma reportagem do Valor Econômico dizendo que a SEDAI ainda deve ser privatizada esse ano, ou seja, num contexto de pandemia, né, no qual a gente está vendo não só a importância da água do saneamento para a saúde, para a prevenção, né, inclusive do coronavírus ou da Covid-19, mas também vendo uma diferença no tratamento que vem sendo dada entre as companhias privadas e as empresas públicas, né? Eu gostaria de destacar aqui que, recentemente, a ABCOM, que é a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviço de Água e Esgoto, por exemplo, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, enfim, entrou com uma ação na Justiça contra uma lei do Estado de Santa Catarina que proíbe os cortes de água em caso de inadimplência. Então, nós que somos defensores do direito à água, né, a gente, obviamente, tem uma visão crítica a esse respeito. O operador privado ele não quer parar de lucrar, e é legítimo, né? A finalidade de uma empresa privada não é atender ao bem público, ao interesse público. Ela tem que remeter os dividendos para os seus acionistas, então ela busca o lucro. Se as pessoas não pagam em uma situação de pandemia, não pode ter água cortada, na verdade, na minha opinião, não pode nunca ter água cortada, né? Mas numa situação de pandemia isso é ainda mais grave, e as empresas estão entrando contra uma lei que permitiria, né, que todos, independente de capacidade de pagamento, tivessem água garantida até o final do ano. Então, isso eu considero bastante grave. E, por outro lado, eu acho que o Ari talvez fale mais disso, então também não vou me alongar, algumas empresas públicas, com os problemas que elas têm, a gente não nega que têm, elas precisam ser aprimoradas, os serviços de saneamento do Rio de Janeiro precisam ser aprimorados, especialmente nas periferias e nas favelas, como a Renata já colocou, mas a SEDAI ela vem, inclusive, executando coisas que não são nem a função dela. Então, por exemplo, a SEDAI começou a sanitização, né, de algumas comunidades para a prevenção ao coronavírus. Como a gente viu na China, cidades na China, como a gente viu em Niterói, a SEDAI está fazendo, né, sanitização de ruas de comunidade. Ou seja, está aí atendendo, né, como uma empresa sob o controle do governo do Estado ao interesse público. Então, eu queria frisar isso, que tem aí né, tem uma oposição entre os interesses privados e o interesse público, sim, especialmente quando a gente está falando de um bem essencial, fundamental para a saúde, para a vida, para o bem-estar urbano e para a prevenção da Covid-19, né, nesse momento. Então, eu queria saudar as iniciativas da Renata, o projeto de lei, e também essa campanha e seus organizadores aqui. Acho que eu concluí no meu tempo, não sei se a gente vai ter tempo de debate, qualquer dúvida eu posso responder depois. Obrigada. Suyá, muito obrigada, querida. Sem dúvida nenhuma, os elementos que você traz para a nossa reflexão são enriquecedores. Eu acho que quando a gente fala desse bem comum e o quanto que as universidades também podem e devem ajudar a contribuir num debate sobre o que é a prioridade, né, nesse momento de pandemia, né? Hoje a gente viu que o governador Witzel fez uma comissão para apressar a privatização da SEDAI. Então, é um desserviço, é uma falta, inclusive, de um olhar humanitário, né? Humanitário, porque se a pessoa não tem água para beber, como é que ela vai ter água para lavar as mãos? Enfim, é uma situação absurda e que, portanto, é muito importante a gente ter pessoas como vocês dentro da universidade, enfim, essas instituições que trazem aí um contraponto na nossa sociedade, justamente para falar de dignidade humana. Então, nesse sentido, eu quero convidar o Sérgio Ricardo, já agradecendo a sua presença e participação. Sérgio Ricardo é do movimento Bahia Viva, um movimento fundamental que acompanhou, inclusive, todos esses processos de CPI que tanto a Caroline e a Suyá trouxeram para a gente, para a reflexão, e o quanto que é importante, afinal de contas, a gente está falando de uma Bahia que foi colocada num processo não só enfim, de uma poluição absurda, mas do desinvestimento concreto na possibilidade de vida da própria Bahia. Então, muito obrigada, Sérgio Ricardo. Você dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas, né? Quero aqui saudar os colegas, saudar a deputada Renata Souza, minha companheira, né?
e dizer, Renata, que eu li seu artigo, você está de parabéns, e me chamou muita atenção essa sua sensibilidade, né, de destacar que, ao invés de austeridade fiscal, redução dos investimentos públicos, né, o que nós precisamos nesse momento é exatamente de solidariedade humana. E solidariedade humana significa garantir o direito à água potável às pessoas, em especial aqueles mais pobres, né, que estão, nesse momento de uma pandemia, numa situação de maior risco, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, né, da campanha O Rio Não Se Vende. Também saudar aí ao nosso querido Rafael, grande companheiro de Belfor Roxo, que nos mobilizou a todos nesse processo. Eu queria destacar algumas coisas, assim, até em complemento ao que as colegas já falaram, Carol, Suyá, que é o seguinte: primeiro, é sintomático que o governador Witzel apresente um projeto de lei de um único artigo, exatamente retomando uma lei dos anos 90, que era o programa de privatizações, né? E em que o Rio de Janeiro perdeu muita coisa, e a SEDAI não foi entregue graças a uma grande resistência popular. O contingente de servidores, profissionais, técnicos da SEDAI naquela época era muito maior, era mais do que o dobro do que existe hoje, e aquele era um momento em que os movimentos sociais estavam resistindo na América Latina toda. Era outro contexto, né? Mas foi muito importante. Mesmo assim, nós perdemos a região dos lagos, que hoje é um desastre o resultado da privatização lá, né, Renata? Tem no Facebook do Bahia Viva uma foto que todo mundo me pergunta se é petróleo na Lagoa de Araruama, mas não é, aquilo é esgoto sem tratamento. E também foi privatizado Niterói. E a promessa do investimento do capital privado não aconteceu. Pelo contrário, aumentou vertiginosamente a conta de água das pessoas e, no fundo, o pouco investimento que teve foi dinheiro público, o dinheiro do BNDES, que é o dinheiro nosso, o dinheiro do povo brasileiro. Então, é uma falácia que essa história de privatização vai trazer mais investimento. Segundo, que Suyá já abordou, nós temos que ficar atento, e eu acho que a importância da nossa campanha, né, conjunta, Água Boa para Todos e para Todas, é porque o Rio de Janeiro, nesse momento, se coloca num debate nacional, porque nós temos um risco concreto. A privatização da água de saneamento já foi aprovada em novembro, no apagar das luzes da Câmara dos Deputados. E esse projeto está no Senado Federal. Então, quando a campanha O Rio Não Se Vende, ela ganha força, nós estamos também fazendo uma inserção no debate nacional. E aí, quem está nos vendo, nos ouvindo, é fundamental escrever para os deputados, para os senadores, pressionar o Congresso Nacional para que a gente consiga evitar essa mercantilização da água, né? Eu também queria destacar uma coisa, que eu acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas. Tem que deixar claro que, primeiro, o Brasil está na contramão do mundo. Mais de 800 cidades do mundo afora, né, desprivatizaram seu sistema, inclusive com uma forte tendência à municipalização. Isso significa que o cidadão, na Europa e também em países da América Latina, ele quer estar mais próximo da companhia de água e esgoto, né? Ele quer acompanhar as tarifas, os investimentos, né? Então, o Brasil está completamente na contramão. Quero lembrar aqui que países vizinhos, como a Bolívia e o Equador, vivenciaram, na década passada, verdadeiras guerras da água, né? E os conflitos no Brasil afora são intensos. Para você ter noção, Renata, existe um estudo da própria Agência Nacional de Água, que foi contratada no governo da presidente Dilma, quando houve aquela crise hídrica de 2015, 2016, né? E só foi publicado parcialmente em janeiro do ano passado, que afirma o seguinte, que na região sudeste, no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, 60 milhões de pessoas já têm problemas de acesso à água cotidianamente, independente de estiagem, de crise hídrica, etc. Então, é aquilo que você já destacou. Quem mora dos complexos de favela, quem mora na Baixada, na Zona Oeste de São Gonçalo, já tem dificuldade de ter acesso à água de qualidade. Então, essas privatizações todas, elas vão reduzir
esses investimentos e nós vamos aumentar a desigualdade hídrica. Eu sempre cito como referência os estudos, né, e a tese da Suiá, que é a tese que, para mim, coloca o dedo na ferida. Esclarece claramente que há um racismo ambiental nessa opção da mercantilização. Por quê? Porque quem sofre são os de menor renda, né? São os mais pobres, e exatamente há um recorte de gênero nessa questão, né? Porque nós sabemos que as mulheres, e principalmente das favelas, são as donas de casas, é quem cuida da família, é quem tem que botar a renda, botar o alimento e cuidar das crianças. Então, a tese da Suiá é muito clara em relação a isso e afeta também exatamente os de menor escolaridade. É o povo pobre brasileiro que não teve acesso ao sistema de educação, né? Então, eu acho que nós temos que deixar muito claro, eu acho que a campanha tem isso como norte, mostrar que a privatização, a mercantilização da água do saneamento vai aumentar o racismo ambiental, essa desigualdade ambiental. Quando estiver faltando 1 minuto, eu queria que você me avisasse, talvez já esteja aí, porque eu queria destacar uma outra coisa para arredondar aqui. Nós fizemos, a partir de 2016, viu, Renata, com a falência financeira do Rio, todas as grandes obras de saneamento básico foram paralisadas no Rio de Janeiro. Só está sendo dando andamento a obra da estação, o sistema Guandu 2. Né? E nisso paralisou todas as obras no entorno da região metropolitana, Baixada Jacarepaguá, Baixada Fluminense, e as obras aqui que beneficiariam a Baía de Guanabara. E eu costumo dizer que o Rio de Janeiro virou um cemitério de obras inacabadas. Um programa de despoluição que começou há 25 anos atrás, em 95, até hoje não foi concluído. Né? Então, a partir daí, o Bahia Viva, com seus parceiros, alguns deles estão aqui nessa tela, as pesquisadores da Fiocruz, da UERJ e de outras universidades, nós fizemos um estudo chamado A Crise das Águas do Rio de Janeiro, em que nós comprovamos que o investimento do saneamento básico da região metropolitana pode injetar na economia 30 bilhões de reais. Eu estou falando do saneamento público. Então, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, nós precisamos desmistificar alguns argumentos dos privatistas, do sistema financeiro internacional e dessa classe política, hoje majoritária aqui no governo federal e no Estado, que é mercantilista mesmo, eles estão se lixando para a vida das pessoas. Está, né? Claro isso aí nesse momento da pandemia. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar e mostrar que, pelo contrário, o investimento no saneamento público gera emprego, gera qualidade de vida, reduz o gasto do Sistema Único de Saúde, né? E fortalece o Estado. Né? Eu sei que João Roberto vai tratar disso aqui. O papel, quanto é importante, o exemplo do SUS aí nos mostra isso. Né? De 2016 para cá, com golpe, o Sistema Único de Saúde perdeu 22 bilhões. E esse recurso é o que está faltando agora, para contratar enfermeiro, médico, ter hospital de campanha, ter outros equipamentos. Então, eu acho que a gente precisa, essa campanha está de parabéns, né? Vamos lutar nesse momento virtualmente e, assim que puder, vamos para as ruas, vamos barrar essa privatização nefasta. Né? E, para finalizar mesmo, pessoal, me preocupa não só que esse projeto afete a UERJ, ao ESO e ao ENF. O setor da agricultura está ameaçado, porque a Pesagro, a Emater, a FIPERJ, que é a Federação de Pesca do Rio de Janeiro, está nesse pacote de maldade. E esses órgãos são exatamente aqueles que apoiam com assistência técnica o pequeno agricultor, os assentamentos da reforma agrária, as colônias de pesca, para produzir alimento mais barato para a população do Rio de Janeiro. Então, temos que fazer uma grande união e o seu mandato está de parabéns, Renata, e os demais parlamentares aí da LERJ que já aderiram à nossa mobilização, né? E deixar claro, o Rio não se vende, vamos resistir. Obrigado. Microfone, Renata, o microfone. Opa, agora foi. Obrigada, Sérgio Ricardo. A gente que agradece ter o movimento Bahia Viva junto com a campanha O Rio Não Se Vende e também com a campanha Água Boa para Todos e para Todas. Muito importante a gente ter
essa extensão e somando forças. Para quem está chegando agora, só para lembrar, o nosso site é o rionãosevende.com.br. Chega lá e assine o nosso abaixo-assinado, justamente para que a gente possa dar volume. E também, se você puder, divulgar nas suas redes sociais, enfim, em todos os lugares que você tem, cada um de nós aqui temos possibilidade de alavancar outras pessoas para aí nos ajudar com essa campanha, que é uma campanha pela vida, não tenho dúvida disso. Isso é uma campanha para a manutenção da vida das pessoas. E foi fundamental, Sérgio Ricardo, quando você lembrou aqui que a Suiá trouxe todo o debate do racismo ambiental no seu trabalho, enfim, na sua tese, o que, quando a gente vê quem são as pessoas que efetivamente vão acabar sucumbindo, é exatamente a população negra, que é a população pobre. Quando a gente olha os dados do IBGE, né, cerca de 54% da nossa população são de negros e negras, o quanto que essas pessoas, por todo o processo histórico que a gente teve de construção da mercantilização do corpo das pessoas negras, né, então a escravidão, foi ela que ajudou. Eu já não estou mais ouvindo a Renata, viu, pessoal? Ah, não? A construir. Vocês estão me ouvindo? Os outros estão me ouvindo? Só o Sérgio Ricardo que não está me ouvindo. Então, as pessoas tiveram. Hoje, quem tem as grandes riquezas no Brasil são exatamente aqueles que mercantilizaram os corpos negros dos povos africanos. Então, é muito importante que a gente fale o quanto que isso coloca em várias categorias. Então, o racismo ambiental também vem trazer um debate que é fundamental para todos nós, que é o reconhecimento de que se o meio ambiente ele enfim, explorado pela mercantilização, enfim, quem vai sucumbir não é só o meio ambiente, são aquelas pessoas mais pobres, são as pessoas negras, e, em especial, as mulheres, né? Quando a gente fala dessa mulher que sustenta a sua casa, que sustenta a sua família, então a gente sabe que a desigualdade ela tem gênero, raça e classe, né? E isso é importante para o nosso debate. E aí eu gostaria de convidar agora o Ari Girota, do Sindiágua, ele que conhece de perto, né, um sindicato que traz todo o debate, inclusive sobre a questão fundamental que ninguém pode questionar nesse momento, o fato da SEDAI ser superavitária, de estar aí, que não gera nenhum desperdício ou prejuízo ao poder público, muito pelo contrário. Então, agradeço muito ao Ari, que está participando nesse momento com a gente. Você dispõe de 10 minutos, Ari. Bom, boa tarde, todos me ouvem bem? Boa tarde a todos e todas. Uma mesa maravilhosa, totalmente equilibrada, 3 meninos e 3 meninas, muito show de bola, né? Que legal. Aqueles que nos ouvem, né? Eu quero agradecer aí a deputada pelo esse espaço, a todos os meus companheiros de luta de longa data, de enfrentamento contra a privatização da SEDAI, contra a privatização da vida. Todos já falaram de quase tudo, né? Talvez o professor João Roberto venha fazer um fechamento com o seu olhar dessa globalização que vem querer atacar as águas brasileiras. Bom, a pergunta que se quer colocar aqui nesse momento é: você que nos assiste, população, povo que elegeu o governador que falou lá em 2018 que não ia privatizar a SEDAI, você quer a privatização da SEDAI? Você quer que a SEDAI seja realmente vendida? Você tem clareza de que, a partir do momento que for privatizado, esse bem que é essencial para a vida, ele vai ter o seu valor majorado com a ótica do lucro, com a ótica da mercadoria, como se fosse uma Coca-Cola ou aquela cervejinha gelada que você vive procurando promoção, só que com água você não vai achar promoção. Então você tem que pensar muito bem se você não quer se incorporar a essa luta. Porque essa luta é uma luta que demanda a sua vontade, a nossa vontade, essa coletivização dessa energia necessária para mandar o recado, para mandar o papo reto.
se privatizar, você vai pagar mais caro. O Covid-19, né, essa pandemia que nós estamos vivendo, ela veio descortinar esse abismo que nós vivemos, esse apartheid social, essa desigualdade absurda que nós temos no Brasil. Quando nós fazemos as campanhas e participamos das campanhas, fique em casa, se puder, fique em casa, muitos daqueles que fazem isso, têm feito lives aí, eles desconhecem a realidade da comunidade, eles desconhecem a realidade da favela. Eles desconhecem que se você falar para uma pessoa que mora numa comunidade, fique em casa, ela vai ficar num cubículo de 2x2 com 7, 8 pessoas ao mesmo tempo. E aí a questão da água se torna ainda mais pulsante. Por quê? Porque a água é a linha de frente, né? É o combate ao Covid. Todo mundo fala, você tem que lavar bem as mãos, você tem que tomar o seu banho, você tem que ingerir água. E ainda que transversalmente falando, a SEDAI passou a atuar instalando caixas d'água, mobilizando carros-pipas, fazendo a contratação de carros-pipas através do projeto da deputada Renata. Enfim, o governo foi provocado, né? A pandemia levou o governo a se movimentar e a fazer uso desse instrumento fundamental que é uma companhia pública. É preciso ressaltar a importância da coisa pública. O que é público é de todos e serve a todos. O privado não. Foi falado mais cedo aqui, a Suyá falou muito bem claro, em relação à ABCOM, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Paraná, ou Santa Catarina, eu sempre troco, porque as empresas privadas não podem deixar de receber conta. E realmente não podem. Eles são privados, eles estão ali para isso, para lucrar financeiramente. Agora, a SEDAI e as outras 26 empresas estaduais, assim como os serviços municipais que são públicos, eles estão aqui única e exclusivamente para servir a você que nos ouve, que nos assiste. É disso que nós estamos falando. Nós tivemos em Guapimirim, no começo de 2019, um colapso localizado. A empresa privada que atendia Guapimirim resolveu não atender mais porque não estava dando resultado positivo. A primeira coisa que o governador fez foi baixar lá com quem? Com a SEDAI para resolver o problema de 60 mil pessoas. Foi a SEDAI que foi lá ajudar aquelas pessoas. Então é preciso entender a importância desse momento que vivemos. Eles querem entregar a sua vida para o capital privado. Então, a gente tem que pensar o que nós devemos e o que nós podemos fazer. E aí eu faço um apelo a você que me ouve, que está aí precisando de água na sua casa, cobre do político que você elegeu, que ele faça o trabalho dele na Alerj, que não é passar pano para governador. Cobre dele a promessa que ele fez de servir a você, de servir a população, porque é para isso que eles estão lá. Fazer o trabalho que a deputada Renata tão bem tem feito, junto com a bancada do PSOL e com outros deputados progressistas que entendem a importância da coisa pública. E a SEDAI nada mais, nada menos é do que o resumo disso. Ela entra, mais uma vez, nesse momento da história do Rio de Janeiro, como a cereja do bolo. O Rio de Janeiro está em crise. É uma crise provocada, intencional, planejada, que em 2016, 2017, deixou mais de 450 mil servidores sem os seus salários, atrasando por até 5 meses consecutivos. Todos nós estivemos nas frentes de luta em defesa dos servidores. E agora, sobre o mesmo argumento, eles vêm dizer que a solução é entregar a SEDAI para o BNP Paribas, para a privatização. Os consórcios que foram falados aqui são 4 grandes consórcios que eles dividem a SEDAI e entregam a parte lucrativa da SEDAI para a iniciativa privada. Como diz na roça, deputada, é o boi com abóbora. Os caras vão entrar e vão começar a ganhar dinheiro. Porque está tudo pronto. As redes estão prontas, o tratamento está pronto, eles vão entrar e arrecadar. E ainda vão usar dinheiro do BNDES e da União para fazer os investimentos. Então, isso é uma vergonha, isso é uma afronta. Nem os militares, na ditadura militar,
tiveram tamanha coragem de fazer uma burrice como essa. São os vendilhões que nós temos aqui no Rio de Janeiro. E nós temos que evitar. E aí eu convido a todos, os servidores em particular, não se deixem seduzir pelo discurso de alguns deputados que querem nos dividir. Porque eles fizeram isso em 2016, 2017, nos dividiram e o resultado foi: Pezão conseguiu aprovar uma lei que autoriza a privatização da SEDAI. Agora eles vêm com o mesmo discurso. Eles vão querer dividir as categorias, as fundações, as instituições de pesquisa, as universidades. Nós somos servidores públicos. Nós não somos servidores de governadores e de deputados. Nós somos servidores do povo do Rio de Janeiro. Para isso, nós fizemos concurso público, para que nós não ficássemos refém da vontade do político que está na cadeira do executivo. Essa é a função do servidor público. E essa é a função da SEDAI, permanecer pública. Portanto, nós devemos, em tempos de pandemia, ter muita clareza do que está acontecendo. Essa ação do governo do Estado, do Poder Executivo Estadual, é temerária, como a deputada bem colocou. O PL que privatiza, na verdade, ele quer revogar um artigo de um PL, de uma lei que está em vigor, que é a 7941, que impede a extinção das empresas. Então, eles estão ali caminhando de mãos dadas com o capital para acabar com um resquício que nós tenhamos de um Estado que atua em prol da população. E aí, eu não sei quanto tempo me falta, eu quero fazer aqui um paralelo, né? 1 minuto. 1 minuto. Então, para concluir, os mortos por Covid-19 no Brasil, eu estou com os dados, não estão muito atualizados, mas o Amazonas já são 37 por 100 mil. Isso é uma denúncia, deputada. Vou querer o seu apoio na Alerj. No Ceará, é 19 por 100 mil e no Rio de Janeiro, 18,7 por 100 mil. Se a SEDAI fosse um estado com 100 mil pessoas, nós já teríamos 180 mortos por 100 mil. Nós temos 9 trabalhadores da SEDAI, 6 efetivos e 3 terceirizados que já faleceram, trabalhadores da linha de frente. Nós precisamos ter um olhar também, assim como os companheiros da saúde, dos hospitais, né, que estão na linha de frente, tratando aqueles que estão adoecendo. Nós precisamos de um olhar. Nós precisamos que a empresa foque no seu trabalhador, principalmente naquele trabalhador que está lá nas estações de tratamento de água e de esgoto. Porque um trabalhador infectado com coronavírus, ele afeta 3 outros trabalhadores dos outros plantões. Então, o Estado tem que olhar para esse trabalhador com respeito. É isso que nós queremos. E a população precisa entender que nós entregamos água para todos e todas já há mais de 25 anos, com qualidade. E nós sofremos uma sabotagem no começo do ano, que já superamos, e a empresa pública está aí para atender a todos e todas. Se privatizar, você vai estar privatizando a vida. Água é vida e vida não se vende. Assinem o abaixo-assinado, gente. Obrigado. Perfeito, Ari. Muito obrigada pela sua excelente exposição. E vou comunicar aqui que no chat, nos comentários, o Rodrigo Santos disponibilizou o endereço que está lá, a tese de doutorado da SUIAR. Então, muito obrigada, Rodrigo, por disponibilizar aí a tese de doutorado da SUIAR. E outra coisa, eu quero aqui dizer para vocês que eu preciso sair, então, infelizmente, não vou conseguir ouvir a fala também muito qualificada do João Roberto, então já peço antecipadamente desculpa por isso, depois eu vou assistir a sua fala, mas agradecer demais também o Rafael Andrade, que é da nossa equipe, é da Baixada Fluminense, que é uma pessoa muito mobilizadora, né? Eu acho que o Rafa traz esse elemento fundamental de possibilidade de diálogo e de juntar pessoas, né? Então, quero deixar aqui o meu agradecimento público ao Rafa Andrade. Quem vai ficar aqui no meu lugar é o Guilherme Pontes, que é das Brigadas Populares e também assina toda a campanha do Rio Não Se Vende e vai poder possibilitar aí um debate. Então, agradeço muito a Carol, a SUIAR,
enfim, ao João Roberto, ao Sérgio Ricardo, ao Ari e também ao Gui Pontes, que vai entrar aqui agora no meu lugar, por vocês estarem e possibilitarem essa discussão tão fundamental e urgente. Muito obrigada mesmo, gente. Um beijo grande. E o Gui já vai entrar para passar a palavra para o João Roberto. Muito obrigada. Um beijo grande. Obrigada, Renata. Tchau, tchau. Tchau, querido. Acho que eu tenho que esperar, né? Não, vai lá, João. Tem que esperar o anfitrião. É que senão fica parecendo aquele avião sem piloto, né? Ele está entrando aí. Ou não? Boa tarde, gente. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Rodrigo. Tava aqui acompanhando como espectador e chego aqui para mediar o finalzinho do nosso debate, que, enfim, de muita qualidade, trazendo muitos elementos para não deixar nenhuma dúvida de que não há nenhuma razão de interesse público para legitimar o que o Witzel quer fazer com a SEDAI, com a água do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao João Roberto para a gente dar seguimento aqui a nosso lançamento dessa importante campanha Água Boa para Todos e Todos. Beleza, Guilherme, obrigado. Boa noite já, né? Boa tarde, boa noite para todas e todos. Eu queria também parabenizar aí o mandato da Renata, eu acho que acerta muito quando contribui na articulação, né, tendo um papel muito importante nessa campanha O Rio Não Se Vende, né? E dentro da campanha, a gente aqui tentando articular e contribuir com a campanha Água Boa para Todos. Eu sou João, eu estou no Instituto Mais Democracia e também num grupo de pesquisa na Unirio, onde eu sou professor, que é o Ecopol Neluta. E nesse trabalho a gente procura entender quem é que está querendo comprar o Rio, né? O Rio não se vende, mas quem é o capital, né? Ou seja, a gente tem uma preocupação de procurar entender, estudar, investigar o poder econômico, quem são as corporações, como elas incidem sobre o Estado e sobre as políticas públicas. A gente fez uma pesquisa que a gente lançou, né, e é muito bom estar aqui com os companheiros, Suyá, Carol, Sérgio e Ari, que já me ouviram sobre isso, mas que é importante que a gente traga aqui para o pessoal, para a gente poder debater. A gente fez uma pesquisa quem são os proprietários das concessionárias privadas de saneamento no Brasil, né? Já temos 245 municípios onde o saneamento já foi privatizado. Então, para a gente entender quem é que está a fim de comprar, quem são os jogadores aí, essas empresas, entender quem são elas e quais os interesses, a gente fez essa pesquisa, né? Dizendo rapidamente, eu vou tentar me ater aos 10 minutos, o Rodrigo, por favor, me ajuda aí. Mas, assim, quais são essas empresas? Ou seja, tem os consórcios, os nomes fantasia do consórcio, Águas de Manaus, Águas de Niterói, Águas, né? Ou seja, tem a Zona Oeste mais saneamento. Quem está por trás? São 5 grandes grupos: BRK, Aegea, Iguá Saneamento, Águas do Brasil e GS Nima. Só a BRK, que é a antiga Odebrecht Ambiental, controla praticamente metade dessas concessões, né? E junto com a Aegea, elas chegam quase a 65% desses contratos. Mas a pergunta é, quem está por trás desses grupos? É isso. Ou seja, então a gente foi procurando entender a estrutura de propriedade para saber quem são, no final das contas, os proprietários, tá? E o que a gente percebeu? 2 questões, 2 características fundamentais desses proprietários. De um lado, predomina a presença de instituições financeiras. Quando a gente fala em instituição financeira, a gente imagina logo banco. Tem banco também, né? Mas são fundos de investimento. Daqui a pouco a gente vai comentar rapidamente sobre isso. Exemplo, a BRK
é controlada por um dos maiores fundos de investimento do mundo, que é a Brookfield, de origem canadense. Tá? Essa mesma Brookfield é que comprou as principais subsidiárias da Petrobras no governo Bolsonaro. A TAG, que é de gás, né, de gasoduto, e a distribuidora, a BR Distribuidora. E vem comprando terras no Brasil também. Então, veja, fundos de investimento, a BRK com a Brookfield como controladora. Outra característica é o capital estrangeiro. Fora a Iguá Saneamento, todas as outras 4 têm ou no seu controlador majoritário ou com participação minoritária o capital estrangeiro. A Brookfield, já acabei de falar. No caso da Aegea, que é a segunda colocada em número de contratos, a Aegea ela é controlada por um fundo de investimento da família Venturazo e Toledo de São Paulo, mas ela conta com um fundo soberano de Singapura, com 19% da Aegea. A Aegea, pessoal, ela teve a concessão de São João de Meriti em 2015. Teve problemas legais, mas ainda está sob júdice essa concessão. A Aegea controla a água de Manaus. Vocês sabem que Manaus, é uma pesquisa do professor Sandoval Rocha, em Manaus já foram 4 empresas privadas se sucedendo em Manaus, do lado, banhada pelo Rio Amazonas, a mesma Manaus, que é o epicentro da pandemia. Já passaram 4 empresas privadas lá, e agora é a Aegea, onde só 10% da população tem saneamento. E falta água na periferia do lado do Rio Amazonas. Pois bem, a pergunta que não quer calar, então, é o que o capital estrangeiro, financeiro, o que esses fundos de investimento querem com o esgoto no Brasil? Com o saneamento no Brasil, que a gente sabe que também tem a água, né? Água e esgoto. O que eles querem? Uma boa pergunta, né, não? O que eles querem investindo aqui em saneamento num país altamente deficitário em saneamento, que exige um aporte de investimento enorme? Os colegas aqui já responderam, a Suyá. João, acho que você fechou seu microfone. Fechei aqui sem querer. Então, os colegas já deram pistas do porquê que esse pessoal quer investir. Mas antes de eu fechar com as razões desse interesse, eu queria falar um pouco dessa ideia de financiarização de políticas sociais, de maneira simples. O que é um fundo de investimento? O fundo de investimento, a Brookfield é uma gestora do fundo, é um clube de investidores, é um consórcio, onde pessoas, empresas, pessoas físicas e jurídicas aplicam no fundo. E quando eles aplicam em papel, que representa um pedaço aqui da Águas de Manaus. E o que eles querem com esse papel? Rentabilidade. Eles não sabem nem aonde é o investimento. Eles só querem a rentabilidade. Como diz o Ricardo Antunes, esse momento do capitalismo é de uma ausência de qualquer coágulo de humanidade, porque é dominado pelo regime de acumulação financeira, que é basicamente isso. Você compra um direito de valorização futura. E você quer valorizar ali. Como vai valorizar? Não me interessa. Valorize-se. Se não valorizar, eu saio. Não foi o que aconteceu em Manaus? 4 empresas privadas vão lá, esquentam o dinheiro e saem. Esquenta o dinheiro e sai. Pessoal, então qual é o interesse dessas empresas? Esquentar dinheiro. Como? Tendo acesso à tarifa dos serviços. Como bem disse o Ari, tarifas médias maiores do que as tarifas de concessionárias públicas, de empresas públicas. Pesquisa da FGV do Rio, que aponta que a tarifa média de concessionária privada é maior do que a tarifa média de concessionária pública. Então, vai acontecer isso com o Ari falou mesmo, vai aumentar o preço da água. E é claro que eles estão de olho naquele serviço já existente. O negócio da vaca e da abóbora e do Ari, sei lá como é que ele falou aí. Ou seja, é só entrar lá e ganhar dinheiro. É esse o interesse, acessar a poupança privada, as tarifas pagas mensalmente por todos nós. Segundo interesse, acesso ao fundo público, como já foi dito aqui, crédito subsidiado do BNDES, da Caixa Econômica, aportes do próprio orçamento público
facilitando a infraestrutura de saneamento, tirando o investimento de infraestrutura do fundo público e não das empresas. E, em terceiro, investindo em áreas onde eles veem retorno, possibilidade de retorno financeiro. E, portanto, a área de periferia de favela estão excluídas da perspectiva de investimento desses grupos, obviamente. Como no caso da Zona Oeste. O contrato de concessão na Zona Oeste, que é a BRK e Águas do Brasil, exclui periferia e favela dos investimentos dessa empresa. Então, pessoal, para fechar, eu queria dizer o seguinte: o Rio não se vende. A água não é mercadoria, mas mais, a gente tem que atualizar. A água não é um ativo financeiro. Estão querendo transformar a água num ativo financeiro, ou seja, o preço da água vai ser definido por agiotas nacionais e internacionais. É isso que está em jogo. É essa lógica predatória de pilhagem especulativa que vai se impor sobre a água. E, para encerrar mesmo, o Rio não se vende é uma campanha absolutamente fundamental na conjuntura política brasileira, aqui no Rio. Porque o Rio é o local da empresa brasileira de comunicação, que o governo está querendo privatizar. A Suiá colocou muito bem como o projeto da SEDAI é um projeto nacional, articulado no nível nacional. Então, essa luta é uma luta nacional. Essa campanha, ela tem que se nacionalizar. Até porque a EBC, a Petrobras, a Eletrobras, a Casa da Moeda, estou vendo a Dataprev, estão todos aqui no Rio de Janeiro. E se o Witzel ele se opõe ao Bolsonaro, ele não se opõe ao Guedes. O projeto ultraliberal privatizante é o mesmo. Totalmente alinhado. Então, eu acho que a gente acerta muito. E eu gostaria de reforçar aqui, então, a fala dos companheiros, de convidar a todos que estão nos ouvindo, a todas as organizações, pessoas, a se integrarem a essa campanha. Porque é um lugar, barrar a privatização, as privatizações no Rio de Janeiro, barrar a privatização da SEDAI, é barrar a venda desse Brasil que o Guedes quer vender no mercado, considerando, inclusive, que porque o dólar está alto, né, o real está desvalorizado, vai ter interesse, sim, do pessoal comprar, porque vai comprar barato. Vai comprar barato ativos aqui. Então, veja, não é brincadeira a situação que a gente está vivendo e feliz essa campanha, né, em que pese nesse contexto tão dramático da pandemia. Então, contra essa lógica da mercantilização, mas que a gente tenha claro de que quem são esses agentes do capital são agentes financeiros, predatórios, não há nenhum coágulo de humanidade nesse capital. Por isso nós estamos vivendo essa barbárie que a gente vive de crise de democracia e das políticas em favor dos direitos. Então, temos que banir barrar de fato esse processo de privatização e a campanha está de parabéns. Desculpa se eu me alonguei. João Roberto, muitíssimo obrigado pela sua fala. Acho que traz elementos importantíssimos, não só no aspecto da denúncia, né, de expor as razões pelas quais as águas e o saneamento no Brasil vêm sofrendo tantas ofensivas, né, dos setores que desejam a privatização, mas também traz muitos elementos para que a gente possa, a partir disso, estruturar as nossas estratégias de resistência, né? Acho que se evidencia o quanto que defender o caráter público das distribuidoras de água e das empresas públicas responsáveis pelo saneamento é também uma questão que afeta a soberania nacional, né? À medida que a gente tem um governo que abre mão dos setores estratégicos, né? E isso do governo, desde o governo federal até os outros entes da federação, a gente abre mão de ter os rumos próprios da nossa nação. João Roberto, acho que caiu, mas algo que ele destaca na fala dele, né, e que me chama muita atenção, é como que o objetivo desses setores é, de fato, aumentar tarifas, né, e, com isso, expandir lucros até o momento que seja interessante, depois retiram o seu capital.
né? E para nós, do movimento popular, né, as brigadas populares atuam em favelas, em periferias, em ocupações urbanas, né, que são setores da população que têm extrema dificuldade de acesso a direitos básicos. Fica muito claro que aumentar a tarifa é diminuir o número de pessoas que tenham acesso a esse bem comum, a esse direito fundamental, né, e que, inclusive, é um pressuposto para acessar outros direitos, que é o acesso a uma água boa, uma água de qualidade, né? Então, para além da defesa do caráter público da SEDAI, de fato, a nossa pauta está mais ampla que isso, como a Carol tinha bem colocado, que é defender a água enquanto um bem comum e que ela possa ser acessada por todos e todos. Então, acho que caminhando aqui para o final do nosso debate, né, desse excelente debate, eu queria abrir a todas a oportunidade de fazer as suas considerações finais, se a gente pudesse tentar aí ficar num tempo de mais ou menos 2 minutos, para não se estender demais, mas que a gente possa fazer uma rodada de considerações finais e, com isso, caminhar já mesmo para o final. Gui, mantém a mesma ordem? Pode ser, Carol, vamos na mesma ordem. Bem, então, queria agradecer aqui a oportunidade de participar aqui desse lançamento. Mais uma vez, agradecer a todas as entidades, movimentos que assinaram a nossa carta e convocar mais uma vez outras entidades que queiram se somar, que estejam vendo aí a nossa live, e reforçar a ideia, né, que a gente de fato acredite na potência que essa campanha pode ter nesse momento político, de disputar esse sentido de que a água, de fato, não seja um ativo, e sim um bem comum, um direito. É isso. Muito agradecida. Bom, Obrigado, eu queria agradecer. Posso? Eu queria agradecer também ao convite, né, para participar desse debate, agradecer muito a todos que falaram também, porque foi muito interessante ouvir as diferentes perspectivas sobre essa questão da água, que é uma questão que para mim é muito cara, que eu venho estudando há muitos anos, estudei ao longo do meu doutorado, mas já trabalhei também em alguns projetos de saneamento, inclusive no setor público. E dizer aqui, reforçar um aspecto que eu coloquei na minha fala, eu acho que eu tangenciei na minha fala, que eu acho que se essa pandemia da Covid-19 que nós estamos vivendo agora está servindo, de um lado, para os governos quererem congelar salários, cortar salários, estão se aproveitando para dizer que precisam vender as empresas de saneamento para fazer caixa, estão se aproveitando também para aumentar os controles sobre a população, né? Sobre quem está se locomovendo, quem não está. Isso pode ter consequências mais para frente. Eu acho também que a sociedade civil pode aproveitar esse momento de pandemia para reforçar a necessidade da garantia do direito à água e ao saneamento, da água e do esgotamento sanitário, como uma medida fundamental de saúde pública, né? E que, de fato, se efetive como um direito a que todos tenham acesso. Outros momentos de epidemias, de pandemias no Brasil e no mundo já serviram para esses propósitos de democratização do acesso, não só aos serviços de saneamento, à água, mas também de democratização do acesso à saúde, como é o SUS. Então, a gente tem uma série de estudos que relacionam esses direitos também a alguns momentos da história da humanidade, onde você teve grandes epidemias de febre amarela, enfim, de diversas doenças, né, cujo contágio era... As pessoas ainda não tinham nem noção de como se proteger, mas já existia uma ideia de que expandindo os serviços de água, inclusive para a classe trabalhadora que não podia pagar, na Europa, por exemplo, a própria classe média, a própria elite estava se protegendo. E isso criava um consenso sobre a necessidade de nós, ou daqueles que podem pagar, financiarem os serviços para quem não pode, então para a população das periferias, para as populações que estão vulneráveis nesse momento. Então, que a gente consiga, né,
pautar esse debate, que a gente consiga utilizar esse momento para pautar o direito à água e o esgotamento sanitário para todos e todas, independentemente de grupos sociais no Brasil. Obrigada. Obrigado, Suiá. Vou passar então para o Sérgio, por favor, Sérgio. Bom, quero agradecer aí a mediação do Guilherme e também agradecer o mandato da Renata, saudar os companheiros, né? Ter saudade de reencontrá-los pessoalmente, né? E dizer o seguinte: o sentido dessa campanha Água Boa para Todos e para Todas é porque a água ela é essencial na vida de todos nós, né? A água limpa de um rio serve para o pescado, o pescador artesanal. Os povos tradicionais, a água serve para a vida, para o alimento e para o sagrado. Para os agricultores, é fundamental ter água limpa, porque é ali que é produzido o alimento que chega às cidades. E todos nós temos também o direito ao bem viver, né? A água como bem comum, para que águas limpas nos proporcione o lazer, a recreação e uma série de outros usos. Então, quero saudar todos os amigos, agradecer essa oportunidade, né? E vamos que vamos. O rio não se vende e água boa para todos. Não a mercantilização da água no Brasil e no Rio de Janeiro. Isso aí, Sérgio. Obrigado. Ari, por favor. Mais uma vez, quero agradecer ao mandato da Renata, a todos os companheiros que têm fortalecido a luta ao longo desses últimos, pelo menos 5 anos, estivemos juntos aí, cada qual em sua frente. Dizer para você que nos assiste, mais uma vez, incorpore-se à campanha O Rio Não Se Vende. Entrem lá na página, leiam, gastem um tempo do seu dia para entender o que esse governo quer fazer. Como o Sérgio muito bem falou, eles estão muito alinhados com o Guedes. Eles não estão alinhados. Talvez o Witzel e o Bolsonaro tenham as suas diferenças pelos seus interesses privados, mas, economicamente falando, eles estão muito alinhados. Eles estão rifando o Brasil, eles estão acabando com o Estado brasileiro. E nós estamos no momento exato da história para resistir. Essa é a palavra: resistência, solidariedade. E a questão da água como uma coisa essencial à vida e fundamental no combate ao coronavírus, talvez seja a bandeira necessária para unificar todos e todas nessa batalha. Precisamos impedir a venda, não só da SEDAI, mas de todas as empresas públicas estatais que trabalham com saneamento e que levam água para você, população, a um preço acessível para quem pode pagar, e para quem não pode pagar também nós entregamos água. Entendeu? Então, exija que o serviço seja melhorado, exija que o esgotamento sanitário seja implementado, exija que a SEDAI atue melhor na sua comunidade, que ela vá nas comunidades, nas favelas, como está indo agora para fazer a sanitização, que a SEDAI seja obrigada a levar água, exija do governador isso, mas também exija que ele não privatize a SEDAI, que ele não privatize a água, que ele não privatize a vida. Vamos em frente, determinados na luta. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Água boa para todos, o rio não se vende. Obrigado, Ari. Vou passar agora ao João Roberto, por favor. Então, pessoal, também queria agradecer muito ao mandato da Renata, que possibilitou essa nossa live aqui, e também fazer coro aos meus companheiros aqui em relação a convidar a todos a se integrarem à campanha, né? Mas eu vou fazer uma provocação para os meus companheiros. A gente tem que ir para cima da ABICOM. Tem que fazer uma nota da campanha O Rio Não Se Vende, porque essa campanha é nacional. Ela não é só local, não. Porque não é possível que né? Porque elas são as representantes dos consórcios privados representativos desses fundos, dizer que não pode haver suspensão nesse contexto de pandemia. Então, acho que a gente precisava ter uma posição já, e aí eu estou aqui fazendo essa proposta já, que a gente produza uma nota firme aí dos companheiros e se solidarize com os companheiros lá de Santa Catarina, não é isso? Da Paraná não, é Santa Catarina. Então, eu queria já deixar essa proposta aqui, fruto desse debate aqui, porque eu acho
que é algo indispensável de a gente ir para cima, criar constrangimento para esses grandes grupos, entendeu? Não só para o Estado, mas para esses grandes grupos aos quais o Estado está servindo, tanto o Witzel quanto o Guedes, né? A gente tem que combater esse projeto. Então, acho que o Rio Não Se Vende, Água Boa para Todos, é, de fato, um espaço absolutamente oportuno, necessário, estratégico, na luta pelo direito à água, e que todos possam se reunir aí junto com a gente. E, mais uma vez, obrigado também, Guilherme, pela condução aí final, mas muito brilhante também. Valeu. Obrigado, João Ricardo. Acho que João a gente Roberto. conta aí... João Roberto, perdão. A gente conta aí com alguns mandatos federais, né, como do deputado federal Marcelo Freixo, deputado federal Glauber Braga, que certamente são fortes aliados aí para fazer esse enfrentamento a nível nacional, que, enfim, como você muito bem colocou, está extremamente relacionado com a questão da SEDAI e tudo que a gente vive no Rio de Janeiro. Eu queria agradecer muito a participação de todas e todos. Acho que, enfim, esse debate foi brilhante, muito rico na diversidade das abordagens que a gente, né, pôde trocar aqui hoje. Acho que isso expressa a potência da unidade de diversos setores, né, tanto da sociedade civil quanto mandatos populares que estão aí em defesa dos direitos e dos interesses do nosso povo. E em tempos de que o governador, de forma oportunista, né, se vale da impossibilidade de que a gente saia de casa, se junte, faça atos para tentar passar um programa absurdo como esse de desestatização, a gente está aqui dizendo que a gente tem capacidade inventiva e que, mesmo dentro de casa, a gente vai forjar as nossas ferramentas para oferecer toda a resistência possível a esses mandos e desmandos, né? Acho que quando a gente olha para o governo Witzel, tentando desmontar o que resta do estado do Rio de Janeiro, né? E ao mesmo tempo, implementando uma política de segurança pública nefasta, que, enfim, tem matado jovens negros nas favelas e periferias diariamente, porque é isso que a gente tem vivido, a gente vê que faz tudo, são partes de uma mesma política de morte, de uma necropolítica, e que a gente tem que combater ela em todos os aspectos, né? Então, enfim, acho que reiterar os meus agradecimentos em nome do mandato da Renata, também em nome das Brigadas Populares. É muito bom estar com vocês e contar com vocês nessa luta ampla por, né, em defesa do Estado e do patrimônio público. Reiterar aí a fala de todos os companheiros e pedir para quem nos assiste que ainda não tenha assinado ou conhecido o material da campanha, que acesse o site, o rionãosevende.com.br, assine o abaixo-assinado e se some na resistência contra esse pacote de maldades apresentado pelo governador, num momento tão delicado, onde o que o povo do Rio de Janeiro precisa é de mais Estado, de mais política social, e não desse absurdo que ele, de forma oportunista, apresenta à Assembleia Legislativa agora. Então, enfim, reitero mais uma vez os agradecimentos, um abraço a todas e a todos, e seguimos juntas na luta, e a gente vai barrar esse pacote, sem dúvida nenhuma. Parabéns aí, um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada.